Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué 3, do 14 ao 17. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por esse culto, obrigado por esse ajuntamento. Nós temos absoluta certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está em nosso meio, e nós, o teu povo, te adoramos por meio da escola dominical, das leituras, por meio da confissão de pecado, das ofertas, dos cânticos. Todos os atos litúrgicos do culto apontam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto é, para Jesus Cristo, o Senhor. Te louvamos, porque de maneira instrutiva, de maneira pedagógica, o Senhor nos leva à adoração, o Senhor nos leva à contemplação, o Senhor nos leva ao oferecimento do mais puro louvor. Fomos preparados pela palavra e com a palavra para o texto sagrado, para a exposição da sua santa lei. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe sobremaneira e fale com cada um de nós. Fale conosco de maneira especialíssima nesse dia do Senhor, a fim de que aprendamos a confiar, a depender e a obedecer do Senhor e ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Faça isso para a glória do seu nome, é o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que dia é hoje, irmãos, do mês? Dia 19 de março. De que ano? 2023. Essa é uma data, ou melhor, esta semana é uma data para nós protestantes, para nós calvinistas, de extrema importância. E por que é uma data de extrema importância? Porque os calvinistas, ou o calvinismo, está presente em terras tupiniquins e tupinambás desde o século XVI. Ministros calvinistas
foram enviados pelo próprio João Calvino para o Brasil em 1557, na tentativa francesa de colonização das nossas terras. Essa tentativa francesa ficou conhecida como França Antártica. Os calvinistas, apesar de terem sido expulsos do Brasil pouco tempo depois da sua chegada, tentaram uma nova ação de evangelização no Brasil, e isso aconteceu no século XVII, lá no Nordeste, com a invasão holandesa no Recife. É interessante que a Igreja Reformada Holandesa, a Igreja Calvinista, organizou inclusive vários presbitérios no Nordeste brasileiro. Então, século XVI, calvinistas vieram para o Brasil, no Rio de Janeiro, na tentativa de evangelizar a nossa nação. Século XVII, holandeses calvinistas vieram para o Brasil na tentativa de evangelizar a nossa nação. E por fim, no século XIX, os calvinistas definitivamente se instalaram em território brasileiro. Primeiramente, com a Igreja Congregacional, que chegou ao Brasil em 1855, e depois, em 12 de agosto de 1859, quando o nosso fundador, o nosso pai peregrino, o nosso primeiro evangelista, Simonton, realizou um culto presbiteriano em território brasileiro. Mas voltando à França Antártica, voltando a essa data, houve uma tentativa de colonizar o Brasil pelos franceses. O vice-almirante dessa empreita, por nome de Villegagnon, escreveu uma carta pedindo que missionários fossem enviados para o Brasil. O motivo dessa carta era que os soldados, os marinheiros franceses eram por muito depravados. Então, evangélicos precisavam vir. A carta foi escrita diretamente ao reformador francês João Calvino, e ela pedia: envie profissionais e religiosos para a nova colônia francesa. A ata do envio ainda permanece na cidade de Genebra. Calvino, por meio do Conselho de Genebra, responde, e 12 missionários huguenotes franceses calvinistas vieram para o Brasil. Villegagnon vai escrever uma outra carta dizendo: muito obrigado por ter enviado esses homens. Eles chegaram no dia 7 de março de 1557, nós estamos no dia 19. No dia 7 de março de 465 anos atrás, reformados calvinistas punham o pé no Brasil. No dia 10 de março, apenas 9 dias da nossa data, foi realizado o primeiro culto protestante de todas as Américas. Irmãos, isso é muito importante. O primeiro culto evangélico realizado em todas as Américas foi realizado no Brasil por pastores calvinistas. O reverendo Pierre Richier foi o primeiro pregador a proferir um sermão evangélico em nossas terras. E as datas não param por aí. Apenas 2 dias à nossa frente, no dia 21 de março de 1557, nós tivemos a primeira Santa Ceia do Senhor, debaixo do rito calvinista, debaixo do rito presbiteriano, debaixo do rito que nós faremos logo mais. 465 anos atrás, era celebrada uma ceia em nossas terras. A grande pergunta é: o que levou esses homens a empreenderem tal serviço, se desligando da sua pátria e vindo em terras hostis, em terras católicas, em terras indígenas, para pregar o evangelho, para fundar uma nação evangélica, para começarem um empreito protestante em nossas terras?
A resposta é exatamente o tema do nosso sermão. O tema do nosso sermão responde a essa pergunta. O que levou esses homens a fazerem tal feito? E o tema é confiança e dependência. 2 pequenos verbos, mas que nos levam a superar os maiores desafios. E para que a gente consiga aprender esses 2 verbos, nós temos que retornar ao texto sagrado. Nós temos que retornar aos acontecimentos do texto sagrado. O capítulo de número 3, todo o capítulo de número 3 mostra o preparo, como o povo de Deus conquistou a terra prometida. Nós já passamos pela mensagem dada pelos espias a Josué, dizendo: o Senhor está conosco. Nós já vimos que a arca da aliança se levantou e partiu em direção ao Jordão. E no sermão passado, nós vimos que a palavra de Deus era o condutor de todo aquele povo. Que aquele povo reconhecia a presença de Deus, era guiado pela direção de Deus, era a igreja de Deus em marcha e a igreja de Deus debaixo do poder de Deus. Chegamos então à travessia do Jordão, chegamos então ao empreendimento máximo até então, que era atravessar as águas intempestivas e tempestuosas do grande rio Jordão. E o que o povo fez? O povo demonstrou confiança, dependência e obediência de Deus. Olha o versículo de número 14. O versículo de número 14 diz: então o povo partiu das suas tendas, deixando as suas tendas para trás, em direção ao rio Jordão, sendo todo o povo guiado pelos sacerdotes que conduziam a arca da aliança sobre eles. Perceba que o povo age mediante a ação de Deus. O povo se levanta mediante ao levantar-se de Deus. E você já aprendeu aqui nessa igreja que a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus, o símbolo da direção de Deus, o símbolo da glória de Deus, guiando o seu povo em direção à terra prometida. Então o texto diz que o povo partiu, o povo deixou as suas tendas. E aqui é a confiança apresentada em atitude. E nós podemos perguntar: o que é confiar em Deus, pastor? Confiar em Deus significa recorrer a Deus e a todos os recursos de Deus em toda e qualquer circunstância. De forma um pouco mais clara, nós podemos pensar que confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar na pessoa de Deus, é exatamente obedecer os seus mandamentos. O povo sabia que a terra prometida seria entregue a eles. Essa era a palavra de Deus. O povo havia sido treinado no deserto a obedecer a lei de Deus e a obedecer ao Deus da lei. O povo já havia experimentado que confiar em Deus era algo que os levaria à vitória. Confiança em Deus, então, é uma atitude interna e externa de obedecer os mandamentos do Senhor, independente de onde esses mandamentos hão de nos levar. E qual é a evidência de que o povo de Israel confiava em Deus dessa forma? O povo é obediente. Josué disse: em 3 dias nós atravessaremos o Jordão. Então o texto nos diz que o povo desmontou o acampamento. O povo partiu, saiu do acampamento e deixou o acampamento para trás. E eu não sei você, mas talvez alguns de nós, eu não sei se todos, mas talvez alguns de nós tenham uma experiência muito clara ou uma visão muito nítida do que está acontecendo aqui. Vocês todos sabem, ou a maioria sabe, eu não gosto muito de natureza assim, né? A praia para mim seria um lugar fantástico se não tivesse areia. A praia para mim seria um lugar incrível se tivesse ar-condicionado.
O acampamento seria uma coisa fabulosa, eu iria acampar, eu iria com uma barraca, desde que lá dentro tivesse chuveiro quente, micro-ondas, Netflix e coisas semelhantes a esta. Eu não sou um escoteiro, eu não tenho tais aptidões. Mas talvez alguns de nós aqui tenham. E o exemplo é nítido. Numa situação de perigo, e isso eu sei porque eu assisto Largados e Pelados, ok? Numa situação de perigo, abandonar o acampamento é perder grande parte da chance de sobrevivência que a pessoa possuía. O povo de Israel aqui está deixando todo o acampamento para trás. Perceba, 3 milhões de pessoas desmontando o acampamento, desmontando o rancho, desmontando cozinha, desmontando o curral, desmontando sentinelas, desmontando as guaritas, desmontando tudo que garantia a sua segurança. E partiu, deixando as planícies, deixando a água corrente, deixando verdes pastos para trás. O povo aprende a confiar em Deus de tal maneira que essa confiança é transformada em atitudes. O povo deixa a segurança do acampamento para trás e avança. E avança em direção ao quê? Em direção ao Jordão. Irmãos, abandonar a distância, abandonar o acampamento, abandonar a segurança em direção às caudalosas águas do Rio Jordão é loucura. O rio é cheio de corredeiras. Quem garante que nós vamos atravessar esse Jordão? Não conseguiremos construir pontes, não temos subsistência suficiente para alimentar o povo, enquanto uma grande obra de transposição dessas águas é feita. Mas mesmo assim, o povo confia em Deus, obedece a sua palavra, abandona a segurança do acampamento e marcha em direção ao desconhecido, e marcha em direção às águas caudalosas, e marcha em direção ao perigo e às incertezas que o próprio Rio Jordão representava. Passar o Jordão significa muito mais do que confiar em Deus, significa entender que Deus havia dito para o povo que eles herdariam a terra prometida, e para isto eles não poderiam retroceder. E aqui eu volto na nossa história inicial. Eu volto nesse destino que os crentes haveriam de experimentar. Esse mesmo sentimento dos israelitas pode ser visto, por exemplo, quando os pais fundadores chegaram até os Estados Unidos. Conta-nos a história que no dia 21 de novembro de 1620, os pais fundadores, os pais peregrinos que haviam fugido da Europa por meio do barco Mayflower, chegaram nos Estados Unidos e fizeram o seguinte comunicado: em nome de Deus, nós, cujos nomes vão ser transcritos abaixo, súditos leais do nosso augusto soberano Senhor, o rei Tiago, pela graça de Deus, rei da Grã-Bretanha, da França e Irlanda, o único defensor da fé, declaramos que para a glória de Deus e incremento da fé cristã, em honra do nosso rei e do nosso país, fundaremos a primeira colônia nas regiões do norte da Virgínia e tornamos presente este solene monumento com a intenção de glorificarmos ao nome do nosso Deus. Percebam que da mesma forma que o povo de Israel atravessa ou vai em direção ao Rio Jordão, os pais fundadores fizeram a mesma coisa em direção aos Estados Unidos. O que dizer então no Brasil? Entre abril e maio de 1500, uma carta foi escrita ao rei de Portugal por Pero Vaz de Caminha. Na carta diz: nessa terra, ó soberano rei, até agora não enxergamos ouro, nem prata, nem metal algum. Porém a terra é muito boa, ela não é nem frio e nem calor, ela é temperada. Nesse tempo parece a Europa e a terra do Douro e do Minho aí em Portugal.
Águas tem de forma infinita, mas o melhor fruto dessa terra, disse Pero Vaz de Caminha, o melhor que se pode fazer é salvar essa gente e levar esse povo ao Evangelho do Senhor Jesus. E esse destino manifesto, expresso por meio de Pero Vaz de Caminha, é expresso pelos peregrinos, pelos calvinistas que chegaram no Brasil em 1557. O que faz pessoas saírem da segurança e adentrarem numa jornada ao desconhecido e ao inesperado? O que faz isso é exatamente um sentimento de confiança e de obediência em Deus. Esse sentimento de confiança e obediência em Deus também é manifesto na dependência do povo ao Senhor. Olha comigo o versículo de número 14. Versículo de número 14 diz que os sacerdotes levavam a arca da aliança diante do povo. Os sacerdotes iam na frente, os sacerdotes levavam a arca. Não havia nenhum senso de pressa, não havia nenhuma confusão, não havia nenhum sentimento de incredulidade. O povo simplesmente confiava em Deus, obedecia a palavra de Deus e dependia de Deus, marchando em direção ao seu destino manifesto, ou, se você preferir, marchando em direção ao grande finale. Irmãos, por que esse povo faz isso? Talvez esse povo entendesse coisas que eu e você devemos entender. Há uma fala do Senhor Jesus no Novo Testamento aos seus apóstolos, onde o Senhor Jesus diz: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Essa era uma realidade percebida pelo povo de Israel. Essa era uma realidade percebida pelos pais fundadores dos Estados Unidos. Essa era uma realidade percebida pelo Pero Vaz de Caminha na sua carta. Essa era uma realidade percebida pelos 12 pastores huguenotes. Eles entendiam que Deus iria cuidar da sua igreja. Eles entendiam que os anjos dependem de Deus. O arcanjo Miguel, lá naquele debate demonstrado em Judas, e eu já citei esse texto aqui alguns domingos atrás, não ousou pronunciar juízo contra Satã, mas pediu que Deus o ajudasse. A igreja tem consciência de que ela só avança na dependência de Deus. Os anjos têm a consciência de que eles só são bem-sucedidos na dependência de Deus. E os cristãos modernos precisam aprender a dependerem de Deus. Nenhum cristão, em situação alguma, deve se entender suficientemente sábio, suficientemente poderoso, suficientemente capaz para empenhar-se em qualquer empreita. Sem uma completa dependência do Senhor, naufragaremos. O povo de Deus confia em Deus, deixa as tendas para trás. O povo de Deus obedece à palavra do Senhor, encarando grandes desafios à frente, e faz tudo isso na dependência do Senhor. E aqui nós podemos fundir os nossos dois verbos, confiar e depender. Confiar e depender de Deus nunca estará separado de obedecer a Deus. Entenda bem. Se você confia em Deus, isso não pode ser manifesto num sentimento. Se você depende de Deus, isso não pode ser manifesto numa fala. Se você confia e depende de Deus, isso precisa aparecer em você, numa obediência rigorosa do coração, da fala e dos atos, indo, andando, avançando em direção ao seu destino manifesto. Eu exemplifico. Crer no Evangelho é andar. Crer em Deus é testemunhar. Depender de Deus é acreditar. E essas coisas devem ser feitas mesmo diante de circunstâncias adversas. E nesse texto em específico, Deus é magnífico em escolher o dia e a hora em que o povo haveria de transpor
às margens do Jordão. Olha comigo o versículo de número 15 da sua Bíblia. Há um detalhe aqui que é maravilhoso no texto. O texto nos diz: e quando aqueles que levavam a arca, isso é, os sacerdotes, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, e a parte magnífica está aqui, entre parênteses, provavelmente esteja na sua Bíblia, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Era a estação da colheita, eles estavam em abril, e nesse sentido, o Jordão transbordava para todos os lados. O Senhor Deus não escolheu essa data por um acaso. Abril foi exatamente o mesmo mês em que Moisés, 40 anos atrás, fez a travessia do Mar Vermelho. Era exatamente no período da cheia. Muitos teólogos liberais dizem que o que aconteceu lá no Mar Vermelho foi um fenômeno climático e simplesmente o povo andou num terreno que o rio era muito curtinho. E a pergunta dos teólogos ortodoxos é: pois bem, como é que Faraó morreu numa poça d'água com todos os seus exércitos? E se isso ocorreu, dizem os ortodoxos, ainda assim eu tenho mais fé do que você, porque acredito que uma poça d'água mata 1 milhão de soldados. Mas o texto não nos permite pensarmos em riozinhos, em córregozinhos, em pequenos regos d'água. O texto deixa claro, era o período das cheias. As águas do Jordão haviam transbordado para todos os lados. E aqui nós temos 2 desafios. O primeiro, e talvez você conheça isso, é que rios na época da cheia transformam todas as suas margens em terreno pantanoso. Mês que vem eu vou para Parintins, eu vou para o Amazonas e estarei lá, vou testemunhar o final do período da seca. As margens estarão todas elas desnudas, o rio estará menor, as ribanceiras estarão todas expostas. Eu verei o rio no período da seca. Mas quando eu voltar em julho, agosto, eu verei o rio no momento da cheia. E a cheia faz com que todo o território fique ao mesmo tempo frutífero e perigoso. As águas pantanosas, ou melhor, o pântano formado pelas águas transbordantes, impediam qualquer caravana de avançar. Talvez você conheça o Mato Grosso no período das cheias, talvez você já tenha ido ao Pantanal, e você vai perceber que grandes movimentações, grandes caravanas, elas vão parar nas margens dos rios por causa do lamaçal e por causa do pântano. O segundo desafio era o próprio Rio Jordão. Na cheia, o Rio Jordão ficava mais arredio, mais irritado, mais forte. O povo de Deus aprende a confiar e depender, obedecendo a palavra do Senhor, enfrentando situações adversas. Como foi a navegação? Pensemos isso. Como foi a navegação em 1620, saindo da Holanda e vindo em direção à América? Como que Cabral conduziu as suas naus e suas caravelas em meio ao desconhecido, em abril de 1500? Como aqueles 12 pastores calvinistas franceses abandonaram a França e vieram por meio do mar Mediterrâneo e enfrentaram as dificuldades do Oceano Atlântico para chegar no Brasil. Irmãos, se você confia em Deus, se você depende de Deus, você precisa enxergar que as circunstâncias não são os fatores finais da sua vitória. O povo de Deus não para diante das circunstâncias.
Eu imagino se eles tivessem uma característica nossa, uma característica crítica, uma característica cética, eles diriam: irmãos, é melhor esperar a seca, nós não vamos conseguir avançar, as águas do Jordão se transbordam, o Jordão desce mais caudaloso, o Jordão desce mais nervoso, não é o momento, façamos uma comissão de análise do rio e aguardemos pelo menos 6 meses até essa comissão ter um parecer. Isso negaria confiança, isso negaria dependência, isso negaria obediência. Ao contrário disso que o povo faz, o povo marcha, o povo avança. E o versículo de número 16 mostra que essa confiança, que essa dependência obediente, ela vai resultar num grande milagre feito pelas mãos do poderoso Deus. Versículo de número 16 diz que quando os sacerdotes chegaram às margens do banhado, chegaram às margens do pântano, quando eles puseram os pés, as águas secaram. Pararam-se as águas que vinham de cima, diz o versículo de número 16. Levantaram-se num montão. As águas foram represadas assim que eles pisaram o pé naquele pântano, naquela região arenosa. Muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, as águas pararam, e as que desciam, aquelas que continuavam a sua trajetória, aquelas que desciam até o mar de Arabá, que é o mar salgado, que é o mar morto, foram cortadas imediatamente. Então passou o povo defronte de Jericó. Quando aqueles que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam, os seus pés receberam as primeiras gotas daquela água, assim que eles colocaram os pés, versículo 15 e 16, as águas se elevaram num edifício formado pelo rio. As águas se elevaram num montão, e o rio começou a secar. As águas não empoçaram, diz o texto, as águas foram correndo rio abaixo, ligeirinhas. E de uma hora para outra, o rio se secou. O autor faz questão de nos dar detalhes. A travessia ocorreu mais ou menos a 10 quilômetros de Jericó. A cidade em que as águas ficaram represadas tinha 27 quilômetros ao norte. Deus abriu um buraco de 30 quilômetros para o povo passar. Irmãos, não é um pequeno trecho. Nós olhamos os trechos, nós olhamos as imagens, nós olhamos inclusive as minisséries, nós assistimos tudo que fala disso e nós imaginamos que era mais ou menos 30, 40 metros, não muito mais largo do que essa igreja. Mas nós estamos falando aqui do território daqui até Jundiaí. Nós estamos falando de terra que se abriu e se secou. Nós temos 3 milhões de pessoas passando nessas águas, ou melhor, nessa seca. Nós temos uma multidão marchando nesse lugar. Nós temos que entender que destino manifesto é a certeza de que nós chegaremos ao lugar que Deus disse que nós chegaremos. O povo de Deus não perde de vista em um momento sequer que eles venceriam aquela empreita. Eles aprenderam a confiar em Deus. Eles deixam para trás o acampamento e marcham. Eles aprenderam a depender de Deus. A arca da aliança levanta, eles seguem a arca. Eles aprenderam a obedecer a Deus. As circunstâncias pouco importavam para esse povo. E as dúvidas pouco importavam para esse povo. Imagina a cena, 40 anos de deserto, 40 anos de expectativa da terra prometida. As histórias relacionadas à abertura do Mar Vermelho ainda estavam vivas na mente e no coração daquelas pessoas. E de repente, 40 anos depois, uma nova marcha triunfal é empenhada, é posta, o povo é posto para marchar e para conquistar a terra prometida, e de uma hora para outra, as águas turbulentas param, um edifício se levanta e o povo começa a adentrar
na terra prometida. Mas há algo de Deus aqui que nós não podemos esquecer ou perder dos nossos olhos. Deus é todo poderoso e vocês sabem disso. Ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão, ele abriu a madre da Virgem e pôs dentro dela o seu filho. O Senhor Deus é super poderoso. Mas mesmo sendo todo poderoso, ele não é mesquinho, ele não é egoísta, ele não é vaidoso. Pelo contrário, ele é um Deus de uma generosidade absurda. E essa generosidade é tão visível no texto que ele vai usar o pó da terra, os homens, para realizar o seu feito. Olha comigo o versículo de número 17. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no Rio Jordão até que todo Israel passasse. Irmãos, a cena aqui é uma cena maravilhosa. Deus vai utilizar os sacerdotes para salvaguardar o povo. Enquanto os sacerdotes permaneciam parados, com a arca da aliança nos ombros, enquanto os sacerdotes permaneciam parados, e note, 30 quilômetros de abertura do rio, eles estão atravessando de uma margem à outra, 3 milhões de pessoas com gado, 3 milhões de pessoas com crianças, com velhos, com seus bens, marchando em direção à terra prometida. Essa travessia aqui não foi uma travessia no estalar de dedos. Os sacerdotes estavam ali para garantir o sucesso da empreita, e Deus, mesmo sendo todo-poderoso, derrama o seu poder sobre a vida dos sacerdotes. Enquanto os sacerdotes estivessem cumprindo a sua missão, enquanto os sacerdotes estivessem firmes naquela posição, as águas do rio não seriam soltas. Os 30 quilômetros acima permaneceriam seguros, enquanto os sacerdotes permanecessem firmes e fiéis à sua missão. Se nós olharmos o texto e sintetizarmos ele, nós temos aqui algumas premissas. O povo que confia e depende de Deus, obedece nas atitudes ordinárias. Esse povo que obedece não depende das circunstâncias, depende do poder de Deus. E esse poder de Deus, muitas vezes, é manifesto sobre nós por intermédio da vida de outros. Deus utilizou Josué para conduzir a marcha, e o povo seguiu Josué. Deus conduziu os sacerdotes para fazerem a travessia, e o povo seguiu. Deus utilizou as naus de Cabral para que essa terra fosse uma terra a ser evangelizada. Deus utilizou os pais peregrinos para começarem a colonização na América do Norte, e Deus utilizou 12 missionários calvinistas para realizar o primeiro culto, a primeira ceia, a primeira confissão de fé, e também para realizar o primeiro martírio nas Américas. O povo que fez esses feitos todos era um povo que confiava, era um povo que dependia, era um povo que obedecia. Esse povo foi utilizado por Deus para fazer grandes coisas. Este povo da Bíblia foi utilizado por Deus para fazer grandes coisas. A grande questão que nos resta é: como podemos nós, meros mortais, não somos marinheiros, não somos pastores e missionários, não somos líderes de uma nação, não somos sacerdotes, como que nós podemos confiar, como nós podemos depender, como nós podemos obedecer a palavra de Deus em meio a um mundo caído e vil e mau, e cumprirmos o nosso destino manifesto? Como é que nós, réis mortais, podemos cumprir o destino que Deus disse que nós cumpriríamos? Bom, se você é um brasileiro e tem redes sociais, talvez você possa dizer alguma coisa mais ou menos assim: pastor, o que tem de coaching motivacional na internet, se eu passar a ouvir esses caras, é batata. Se eu passar a ouvir esses caras, eu vou avançar. Se eu passar a ouvir esses líderes modernos, certamente eu vou conquistar a terra prometida e vou cumprir meu destino manifesto. Eu vou dizer para você, irmão, para cumprir um destino tão glorioso,
você precisa mais que ajuda motivacional. Talvez então você que está me ouvindo possa dizer: matei a charada, eu devo imitar o povo, eu devo seguir ao povo de Deus, eu devo imitar aqui Josué, os sacerdotes, as 3 milhões de pessoas. Eu vou dizer para você, sim, em certo sentido sim, mas isso não será suficiente. Então você pode dizer para mim: então tá bom, eu vou imitar os pais peregrinos, eu vou imitar os 12 huguenotes, eu vou imitar a Cabral e a sua companhia. Eu vou dizer para você que por mais espetaculares que esses feitos sejam, e são, por mais espetaculares que esses feitos foram, eles nunca serão grandes o suficiente para nos fazermos marchar em confiança, dependência e obediência de Deus. Qual é o exemplo então, pastor? Qual é o exemplo que eu posso ter? Onde eu posso depositar a minha fé para cumprir o destino manifesto, aquele lugar final, para cumprir a obra de Deus que o Senhor designou para a minha vida e para a vida daqueles que me rodeiam? Eu vou te dizer que o exemplo maior de destino manifesto e o único que pode nos levar a cumprir o nosso é por meio do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é por meio do Senhor Jesus Cristo, porque Deus utilizou Jesus homem para cumprir a sua obra. O Senhor Deus, tendo todo o poder, podendo fazer todas as coisas, designou a Jesus Cristo, seu único Filho, Jesus Cristo, Deus de Deus, todo-poderoso de todo-poderoso, santo, justo e bom, Deus em carne, utilizou Jesus para fazer a sua obra humana, de obedecer a Deus, confiando e dependendo de Deus. Jesus Cristo nos disse isso lá no Evangelho de João. Ele falou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de vocês se perca. A vontade do Senhor é que eu os ressuscite no último dia, e por isso, todo aquele que vê a mim e as minhas obras tem a vida eterna. Jesus é o exemplo a ser seguido de confiança, de dependência e obediência, porque Deus designou ao Senhor Jesus Cristo para cumprir a obra que eu e você não somos capazes. E que obra é essa? Para que eu e você não nos percamos diante das agruras da vida. Deus designou a Jesus Cristo como o nosso mediador, como o nosso representante, por meio de situações das mais terríveis. O Senhor Jesus nasceu num ambiente completamente hostil. A Israel daquela época estava subjugada ao Império Romano. Os judeus eram hostis a todo profeta que se levantasse, e a prova disso é que João Batista foi decapitado. As situações eram tão terríveis e tão mortais como o velho Rio Jordão na época de Josué, como o velho Mar Mediterrâneo na época dos 12 huguenotes, como o velho Oceano Atlântico no período dos pais peregrinos e no período das caravelas de Cabral. Contudo, diz a Bíblia, que ele, por meio do sofrimento, que ele, por meio da dor, foi aperfeiçoado e chegou à obediência máxima. Deus designou a Jesus para cumprir a sua obra de nos resgatar e nos manter firmes nas mãos do Pai, e ele se tornou o autor da salvação eterna, aquele que vai consumar o meu e o seu destino manifesto. E para nós voltarmos ao texto, nos diz a Bíblia que Jesus não poderia ser outro, a não ser o sumo sacerdote que nos guia em direção à terra prometida. Não temos, diz o autor de Hebreus, um sumo sacerdote que não conhece as nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas. Acheguemos, portanto, a Ele, para que Ele nos leve até o trono do Pai. Os sacerdotes seguravam as hastes da arca,
E eu tenho absoluta certeza, irmãos, e tenho isso por experiência própria, que se você se mantiver num determinado espaço-tempo, com a mão erguida, segurando uma caixa, sustentando alguma coisa, em pouco tempo o seu corpo começará a tremer. Os sacerdotes ficaram horas segurando a arca da aliança, e a cada hora que passava, a arca pendia sobre os seus ombros e o peso aumentava. Nos diz a Escritura que o Senhor Jesus não suportou o peso da arca, suportou as tormentas do pecado. E cada minuto daquela aflição fazia com que os braços de Jesus tremessem e fazia com que o corpo de Jesus enfrentasse espasmos. O que estava em jogo não era a vida de 3 milhões de pessoas, não eram as correntes do Rio Jordão que se soltariam e a água passaria por ele. O que estava em jogo com o Senhor Jesus era a salvação de todos os crentes, de todos os tempos, de todos os lugares e de todas as gerações. E o que o Senhor Jesus fez? Manteve-se em terra seca, com os braços estendidos, para cada um dos lados, sozinho e abandonado, pagando um alto preço pela nossa salvação. Sabe, meus irmãos, a gente precisa entender de uma vez por todas, que nele, em Jesus, nós podemos cumprir o nosso destino manifesto. Nele, em Jesus, a gente pode levar essa terra, que começou com uma declaração de que o rei de Portugal tinha que evangelizar esse povo. Essa terra que teve o sangue derramado de crentes protestantes, de calvinistas, essa terra em que o primeiro culto, a primeira ceia, a primeira confissão de fé foi escrita. Nosso destino manifesto é fazermos dessa terra uma terra cristã, e nós só faremos isso nele, em Jesus Cristo. Nós só faremos isso na força dele, nós só faremos isso nele, sustentado no madeiro, para nos dar a vida eterna. É ele quem nos faz fazer mais e melhor, é ele quem nos faz confiar, depender e obedecer. E eu queria terminar dizendo, é bem verdade que você pode sofrer no meio do caminho, é bem verdade que você pode chorar, é bem verdade que você pode se decepcionar, é bem verdade que você pode até se martirizar. Mas uma coisa tão verdadeira quanto estas. Em Cristo, eu e você cumpriremos, nem que seja no último dia da nossa existência, nosso destino manifesto, que é proclamarmos a glória de Deus enquanto marchamos em direção à terra prometida. Que Deus te ajude nessa data tão importante, 19 de março, a entender que você é fruto de feitos gloriosos, primeiramente de Deus, depois de Jesus Cristo e depois do seu povo. E compete a você e a mim darmos andamento nessa jornada, a fim de que Deus, em Cristo Jesus, seja glorificado em todos os lugares e por todas as pessoas. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, nós acabamos de ver o povo chegando até o Rio Jordão. O povo confiou, o povo obedeceu, o povo dependeu do Senhor, e o Senhor foi com eles. Mesmo diante de circunstâncias das mais terríveis, o rio no seu momento mais cheio, o rio no seu momento mais bravo, suas águas impiedosas transbordando para todos os cantos. Mesmo assim, o povo venceu. Bastou os sacerdotes colocarem o pé, que o povo venceu. Os sacerdotes permaneceram todo aquele tempo em terra seca, e o povo venceu. Muitos crentes, no decorrer da história, venceram também. Concluíram o seu projeto, chegaram até novas terras, chegaram até a terra prometida, e evangelizaram às custas do próprio sangue, para que fosse manifesto a todos os povos que Deus é um Deus
onipresente, onipotente, onisciente, que governa sobre tudo e todos e em todos os lugares. Muitos foram os testemunhos daqueles que venceram em nome de Jesus. Então pedimos que nós confiemos não nos nossos feitos, confiemos em Deus. Que nós obedeçamos cegamente a palavra do Senhor e que nós aprendamos a depender do Senhor em toda e qualquer circunstância. E façamos tudo isso não no poder do sacerdote, mas no poder do sumo sacerdote, que dependurou-se naquela cruz, mas dela foi retirado. Contudo, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e está bem perto de voltar. Que nós avancemos em direção à Nova Jerusalém, ao nosso destino manifesto, evangelizando todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Que nós venhamos a fazer isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.